Olá, gente! Estamos abrindo mais uma aula sobre ótica, sobre luz, e hoje o assunto é refração da luz. E esse assunto vai ser dividido em duas partes. Estamos então começando a parte 1. Essa abertura eu queria perguntar para vocês, vocês já repararam que quando você olha a superfície de uma piscina, ela parece que o fundo está mais perto da superfície do que deveria? Parece que a piscina é mais rasa? Você já observou também que se você coloca um garfo ou uma colher dentro de um copo com água, parece que a colher ou o garfo parecem quebrados? Isso tudo tem a ver com refração. Não só isso, mas o funcionamento de lentes, por exemplo, que é algo extremamente importante. Tudo isso tem a ver com refração, que é o nosso assunto que começa hoje, começa agora. Pessoal, nós já falamos aí o que é refração. A refração é o fenômeno que consiste na luz encontrar uma superfície que separa dois meios transparentes e atravessar essa superfície. Ela passar de um meio 1 para o meio 2, dois meios transparentes, por exemplo, e do ar para a água. Nós chamamos de raio incidente, aquele que chega à superfície, e raio refratado, aquele que passa para o outro lado. Nós vamos ver já que, em geral, a refração ocorre com uma mudança na direção da propagação da luz. Só não vai acontecer quando ela incide perpendicularmente, normalmente. Ela tanto pode se aproximar da normal, como se afastar da normal. Bom, daquela reta normal que nós falamos na reflexão. Agora, por que isso acontece, né? Acontece que a velocidade da luz ela é diferente em cada meio. No ar ou no vácuo, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. No vidro, ela vale aí por volta de 200 mil quilômetros por segundo, depende do tipo de vidro. Em outros meios tem outro valor. Então isso vai depender muito do meio em que a luz se propaga e a velocidade dela acaba sendo diferente. E é isso que vai fazer com que haja esse desvio que a gente está vendo aqui. Vamos ver por que isso acontece. Vamos ver. Eu vou fazer um paralelo aqui com um pelotão de soldados. Tem um pelotão de soldados aqui, marchando aqui na Terra. E eles vão encontrar uma separação terra-lama. Eles vão encontrar aqui uma região que é lamacenta. Então vem o pelotão marchando nessa direção aqui, ó. Nessa direção. Eles estão caminhando, estão marchando, né? Nessa direção aqui, com uma certa velocidade. Agora, o que vai acontecer com o primeiro soldado que pisar na lama? Na lama, a dificuldade é maior, né? De locomoção, maior que na terra. Então, quando esse primeiro soldado pisar na lama, ele vai diminuir a sua velocidade. Os outros ainda não, porque eles não estão na lama, eles continuam na terra. Esse próximo aqui, quando pisar na lama, ele também vai diminuir a sua velocidade. Os outros ainda não, porque eles estão na terra. Quando eles entrarem na lama, eles também vão diminuir a sua velocidade. E assim, todos aqueles que entrarem na lama vão diminuir a sua velocidade. Mas o que acontece nessa passagem é que, como aquele primeiro diminuiu sua velocidade, e em seguida o segundo, houve aqui uma mudança na direção do pelotão. Não é isso? Qual foi a causa da mudança de direção? Foi a mudança de velocidade. O primeiro mudou a velocidade, os outros ainda não. É isso que fez com que houvesse uma mudança na direção da frente do pelotão. E assim todo o resto foi tendo uma mudança de direção. Então esse paralelo é interessante porque explica como é que há essa mudança de direção quando há mudança de velocidade. Aqui vocês são capazes de dizer o que vai acontecer? Quando chegar aqui, pense um pouquinho aí. Quando essa frente do pelotão chegar aqui, o primeiro que passar para a terra vai aumentar a sua velocidade, né? Os outros vão se atrasar. Então o que vai acontecer é o contrário. O pelotão vai se afastar de modo a voltar àquela direção original. Então o que explica essa mudança de direção é a mudança de velocidade. No caso da luz é semelhante. É algo assim. É a mudança de velocidade que faz com que ela sofra essa mudança de direção. Pessoal, para poder quantificar essa coisa da mudança de direção da luz na refração, se criou uma grandeza chamada índice de refração, N. Vamos ver como é que se define isso. Índice de refração é definido para um certo meio transparente.
No vácuo ou no ar, a velocidade da luz é 3/10 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. A gente chama essa velocidade de c. No vidro, por exemplo, eu dei esse exemplo agora há pouco, a velocidade da luz é 2/10 metros por segundo. Isso depende um pouco do tipo de vidro e tal, mas mais ou menos isso. 200 mil quilômetros por segundo. 2/10 metros por segundo. E assim eu vou ter velocidade da luz na água, no quartzo, no querosene, na gasolina, na glicerina, em qualquer meio transparente. Eu vou ter lá, né, a velocidade da luz. Ela é característica do meio. Como eu disse para vocês, é a velocidade da luz que vai determinar, né, o quanto a luz muda de direção na refração. Então se definiu uma grandeza chamada índice de refração, que é definida assim, olha. Ela é a velocidade da luz no meio vácuo, sobre a velocidade da luz no meio considerado. C sobre V. Então, por exemplo, né, como exemplo aqui, ó, o índice de refração do vidro, pegando o exemplo que eu tenho aí, né, seria a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no vidro. Isso vai dar 1,5. O índice de refração é uma grandeza adimensional, não tem unidade, o que é metro por segundo sobre metro por segundo. E o índice de refração vai ser uma grandeza bastante interessante, bastante importante quando se estuda a refração, que é em função dele que nós vamos determinar o quanto a luz desvia ao passar de um meio para outro. Tá legal? Existem tabelas de índice de refração, você encontra por aí, e na sequência nós vamos ter várias aulas com exercício de refração, vocês vão ver lá tabelas e vamos trabalhar com isso, vamos trabalhar bastante com isso. Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho com o índice de refração. Olha, vamos ver o que é maior e menor refringência. O índice de refração do ar é 1. Por quê? Índice de refração não é C, velocidade da luz no vácuo ou no ar, sobre a velocidade da luz no meio? Se o meio é o ar, é C sobre C, não é? Então o índice de refração do ar é 1. Do vidro a gente viu que é 1,5. E da água eu estou fornecendo aqui para aparecer bastante, é 1,33, é menor do que no vidro. Índice de refração, nós vimos agora há pouco, né? Vou até escrever de novo aqui, ó, é C sobre V. Assim, olha, quanto maior a velocidade da luz no meio, menor o índice, certo? Tanto que no ar é 1. E é onde é maior a velocidade. Então, se no vidro é 1,5, o que vocês podem me dizer sobre a velocidade da luz no vidro e na água? Se o índice é maior do que na água, é porque a velocidade é menor, né, da luz, tá bom? A velocidade da luz no vidro é menor do que na água. Lembra daquela historinha do pelotão? Por que o pelotão desvia mesmo? Porque a velocidade diminuiu. Se diminuísse mais, o desvio seria maior ainda, né? Certo? Seria maior ainda. Então, essa queda de velocidade é que vai determinar se o desvio é maior ou menor, correto? Então, vamos pensar um pouco aqui, olha. Vamos pensar um pouco aqui. Quando a luz vai do ar para o vidro, a velocidade cai. Quando vai do ar para a água, também cai. Mas aonde cai mais? No vidro, né? A gente acabou de ver que a velocidade da luz no vidro é menor do que da água. Então aqui cai mais a velocidade do que aqui. Então aonde vocês acham que a luz vai desviar mais? Aqui no vidro, né? Tá certo? Nós vamos depois aprender a fazer conta dessas coisas. Eu estou me antecipando para a gente aprender a pensar um pouco antes de fazer uso de fórmulas, tá bom? Mas já dá para a gente concluir que no vidro a luz vai sofrer um certo desvio maior do que na água. Então, para o mesmo ângulo de incidência, chamei de I e I, ângulo de incidência, eu vou ter aqui um ângulo que a gente vai chamar de refração menor aqui do que aqui. Para a gente melhorar o vocabulário, a gente diz assim: o ar tem índice de refração 1, o vidro 1,5. Então a gente diz que o vidro é mais refringente do que o ar. Daí que vem o título aqui, ó, maior e menor, né? Maior e menor refringência. É uma relação entre os índices de refração que tem a ver com o desvio, né? Quem é mais refringente, o vidro ou a água? O vidro, porque ele tem maior índice de refração, tá certo? E a gente vai usar muito isso. A água foi de um meio mais refringente para o menos meio refringente. A gente está se referindo aos valores de índice de refração. Aqui a luz foi de um índice, de um meio menos refringente para um mais refringente. Aqui também, só que quando eu comparo o vidro com a água, o vidro é mais refringente que a água. Ele desvia mais a luz do que a água. Se fosse o contrário, hein? Aqui
a luz foi de um menos refringente para um mais refringente e se desviou assim. E se ela fosse do vidro para o ar? Bom, a resposta está aqui, né? Aqui ela se aproximou da normal, né? E se ela fosse do vidro para o ar, de um meio mais refringente para um menos refringente? Ela se afastaria da normal. Seria o caminho inverso aqui, né? Eu repito, tudo isso nós vamos ver depois com equações e tudo, né? Mas aqui a gente está pensando, tá legal? Está pensando. Então o que é, quando é que o meio é maior, é mais refringente que o outro? Quando tem maior índice de refração. O que acontece com a luz quando vai do meio menos refringente para um mais refringente? Se aproxima da normal. O que acontece com a luz quando vai de um meio mais refringente para um menos refringente? Se afasta da normal. E quanto mais refringente é o meio, como é o caso do vidro e da água, mais desvia a luz. Ok? Agora então vamos pensar aqui nessa situação que é o contrário do que eu fiz do ar para o vidro, do ar para a água. É como se fosse do vidro para o ar, né? De um meio mais refringente para um menos refringente. A gente já viu que quando isso acontece, a luz se afasta da normal, né? É como se estivesse indo, por exemplo, do vidro para o ar, ou da água para o ar, né? A gente sabe que se afasta da normal. Então é algo assim, ó. Imagine que eu tenho aqui um raio de luz incidente, do lado de cá, ele vai sair assim, ó, se afasta da normal. Correto? Muito bem. Agora, isso aqui traz uma coisa curiosa, que vai ter uma importância tremenda quando a gente falar, por exemplo, em fibra ótica. Foi uma descoberta fantástica isso aqui. Então, quando a luz vai de um meio mais refringente para um menos refringente, se afasta da normal. Tá legal. Então, vou até mudar de cor aqui, ó. E se eu aumentar um pouquinho o ângulo de incidência aqui, ó, vou aumentar um pouco. Se eu aumentar um pouco o ângulo de incidência, a luz vai se afastar mais ainda da normal. Ela vai ficando mais perto aqui da superfície, né? Tá bom? Aí eu vou aumentar mais ainda. Vou aumentar mais ainda. Vou aumentar mais. Eu vou colocar um ângulo de incidência maior do que esse do verde ainda, ó. Vou colocar aqui assim, ó. A luz vai se afastar mais ainda. Eu acho que vocês já perceberam o que é que pode acontecer, né? O que é que vai acontecer se eu continuar aumentando o ângulo de incidência nesse caso? Tem uma hora que o ângulo de refração vai ser perto daqui do 90, né? Tem uma hora que a luz vai encostar aqui, ó. Vai encostar aqui no 90. Vai ser assim, ó. Vai ficar rente aqui, ó. Então existe um valor do ângulo de incidência aqui, ó, para o qual o ângulo de refração é 90. Só no caso em que a luz vai do meio mais para o meio menos. E aí o que acontece? A luz não passa mais. Não passa mais, não refrata mais. Nesse caso, se eu insistir e tentar passar um raio de luz ali com um ângulo de incidência maior, aqui assim, ó, ele vai ser todo refletido. Esse fenômeno chama reflexão total. A luz não passa para o outro lado. Isso é um fenômeno super importante. Vocês vão ver depois em prisma, vão ver depois também em fibras óticas. E esse ângulo para o qual o ângulo de refração é 90, ele chama ângulo limite. É o ângulo de incidência para o qual o ângulo de refração já vale 90. Isso aqui, pessoal, é um papo preliminar. Nós vamos voltar a falar nisso. Eu quis ter um papo com vocês, assim, papo cabeça, para a gente pensar sobre tudo isso antes de trabalhar com fórmulas. Legal? Agora vocês vão assistir um videozinho de um simulador que mexe um pouquinho com essas coisas. Até já! Eu estou usando aqui um simulador da Universidade do Colorado que pode nos ajudar a entender um pouco melhor os fenômenos da reflexão e da refração. Veja, nós dissemos que no caso da reflexão, o ângulo de incidência é sempre igual ao de reflexão. Isso nós podemos observar aqui com esse transferidor. Veja, eu coloco aqui um ângulo de incidência de 30 graus. Aqui, essa é a normal. E realmente o ângulo de reflexão também é de 30 graus. Bom, isso é um simulador feito no computador, né? Não é um experimento em laboratório. Eu aumento aqui, ó, veja, para 45. Por exemplo, né? Ou qualquer outro valor. Do outro lado, é a mesma coisa. Eu coloco aqui 60, né? Olha lá, 60 também. Sempre o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Ele coloca aqui um vermelho mais clarinho na luz refletida, porque só parte da luz foi refletida, outra parte foi refratada. Muito bem. Então isso é reflexão, nós já vimos isso. Essa é a principal lei da
reflexão. Vamos agora falar um pouquinho sobre a refração. A refração é um fenômeno que consiste na luz passar de um meio transparente para outro. No caso aqui, é do ar para a água. Eu posso alterar isso nesse simulador. Posso alterar. Quando a luz vai de um meio menos refringente para um mais refringente, ela se aproxima da normal. O que quer dizer menos refringente para um mais refringente? O índice de refração do ar é 1 e da água é 1,33. Então ela está indo de um meio de menor índice de refração para um de maior índice de refração. A gente diz de um meio menos refringente para um mais refringente. Quando isso acontece, ela se aproxima da normal. Vejo que ela sofreu um desvio de modo a se aproximar da normal. Quanto mais refringente é o meio para onde a luz vai, mais ela se aproxima da normal. Veja, eu vou aumentar o índice de refração, e aí deixa de ser água, né? Veja como ela se aproxima mais da normal. Olha lá. Chegou perto do 30 graus e vai embora, olha lá. Tá vendo? Se aproxima mais. E ao contrário, quanto menos refringente, menos se aproxima da normal. E o contrário vale também. Vamos inverter a situação. Digamos que a água esteja indo agora da água para o ar. Eu inverti a coisa. Olha lá. Ela está indo do ar para a água. Do ar para a água, ela estaria indo então de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Nesse caso, a luz se afasta da normal. Olha lá, ela se afasta da normal. Veja, ó, o desvio foi para lá, né? A incidência, deixa eu colocar bem em cima do 30 aqui, ó. É 30 e o ângulo de refração, sei lá, está uns 40, né? Se afastou da normal. E quanto maior a diferença do índice de refração, mais ela se afasta da normal. Olha lá. Muito bem, acontece o inverso do que eu falei agora há pouco. E é nesse caso que acontece o fenômeno do ângulo limite. Nesse caso em que a luz vai de um meio mais refringente para um menos refringente, se eu vou aumentando o ângulo de incidência, o de refração vai aumentando tanto que uma hora ele chega perto dos 90 graus. E se ele chega em 90 graus, a luz não passa mais. Olha lá, não passa mais. E aí acontece o chamado fenômeno da reflexão total. Toda a luz incidente é refletida. Eles até reforçaram a cor do vermelho aqui para mostrar que toda a luz foi refletida. Esse é o fenômeno da reflexão total. E esse ângulo de incidência aqui passa a se chamar ângulo limite. No caso da água e do ar, está quase em cima aqui, que é o da água, né? Do ar, da água para o ar, o ângulo limite seria então esse aqui, ó. Seria, tá aproximadamente aqui, 30, 40, mais ou menos 50, né? 50 graus seria o ângulo limite para o caso do par água-ar, tá certo? 10, 20, cada grupinho de 2 vale 10. Então seria perto de 50. Se a gente fizer as contas com as fórmulas que a gente tem, vai dar aí perto de 50. Bom, esse é um simulador que serve para a gente brincar um pouco com essas coisas, da Universidade do Colorado. Pessoal, eu disse para vocês que a gente vai tratar isso assim também, matematicamente, né? E quem fez isso foram duas pessoas, o Snell e o Descartes. O Snell era um holandês e, independentemente de Descartes, chegou à mesma conclusão, nós vamos ver, e por isso que essa lei é conhecida com o nome de Lei Snell-Descartes. Descartes é famoso, é aquele que você conhece. É o René Descartes, um dos maiores matemáticos, filósofos, físicos de todos os tempos. É o cara que bolou geometria analítica. Plano cartesiano x, y. Chama cartesiano por isso, o nome dele em latim é Cartesius. E na época ele escrevia os livros em latim, Cartesius, plano cartesiano. É o famoso René Descartes. Muito bem, vamos ver a lei de Snell-Descartes. Ela diz respeito à refração. Veja, olha, eu tenho aqui uma superfície que separa meio 1 e 2, um ângulo de incidência, um ângulo e um raio incidente e um raio refratado. Eu tenho aqui o ângulo de incidência, eu vou chamar de I, e o ângulo de refração, chamar de R. O mesmo nome que se dá também na reflexão, né? Eu vou chamar de NI, o índice de refração do meio 1, N1, N2, índice de refração do meio 2, e o I, o R, que eu acabei de falar, né? Eu tenho aqui a normal, é aquela mesma que se usava na reflexão, e eles descobriram uma relação matemática entre o I e o R. Não é como na reflexão, em que o I é igual ao R. As medidas são iguais. Aqui a relação não é tão simples. A relação que eles descobriram é essa, olha, o seno do ângulo I sobre o seno do ângulo R é igual ao índice de refração do meio 2 sobre o índice de refração do meio 1, tá? A relação
não é tão simples como eu falei, né? E se a gente lembrar que o índice de refração do meio 2, a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio 2, e que a mesma coisa vale para o meio 1, seria C sobre V1. E como é que eu divido das frações? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou chegar que essa lei de Snell-Descartes pode ser escrita também assim, ó. Seno de I sobre seno de R é igual a N2 sobre N1 e também é igual a V1 sobre V2. Essa aqui é a lei de Snell-Descartes, tá? É por aqui, então, que eu encontro ângulo de refração, caso eu precise, ok? Vamos trabalhar com ela. Pessoal, vamos ver um exemplo, que depois vocês vão ter muitas aulas com exercícios, né? Um exemplo. Eu tenho aqui o seguinte, uma luz incidindo vinda do ar, passando para o meio X. O ângulo de incidência é 60 graus e o ângulo de refração 30. Muito bem, o que é que se pede? O índice de refração do meio X e a velocidade da luz no meio X. Tá legal? Vamos usar aí a lei de Snell-Descartes, que a gente acabou de ver, né? Como é que ela é? Seno de I, que no caso é 60 graus, sobre seno de R, que no caso é 30 graus, sobre N2, que é NX, sobre N1, que no caso é o ar. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio. Aliás, em geral, essas coisas são dadas. NX é o que eu quero saber e o N do ar é 1. Também em geral é dado, mas a gente acabou de ver. Muitas vezes não é dado. O N do ar, C sobre C é 1. Bom, esse 2 cancela com esse 2. Então já descobri que o índice de refração do meio X é raiz de 3. Que é mais ou menos 1,7, né? Então já descobri o índice de refração do meio 3. Repito, muitos exercícios vão ser feitos depois nos vídeos seguintes. Ele pede agora a velocidade da luz no meio X. Bom, basta lembrar que índice de refração de um meio é velocidade da luz no vácuo sobre velocidade da luz no meio. Então eu teria, ó, raiz de 3 é igual a 3 vezes 10 oitava e a velocidade da luz vácuo. Também em geral é dado. Sobre velocidade da luz. Vamos continuar aqui, depois eu apago aqui. Tá bom? Multiplicando ali em cruz, eu tenho, olha, Px, passando raiz de 3 para cá já, ó. 3 vezes 10 oitava sobre raiz de 3. Isso eu posso racionalizar, né? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar, ó, 3 raiz de 3 vezes 10 oitava sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Em cima fica raiz de 3 vezes 3, 10 oitava. 3 cancela com 3. Fica então que a velocidade da luz nesse meio é raiz de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Seria mais ou menos 1,7 vezes 10 oitava metros por segundo. Nunca pode ser maior que a velocidade da luz no vácuo, né? Que é 3 10 oitavos. Ali é 1,7 10 oitavos. Ok? Viram aí? Tudo bem? Qualquer coisa dá um pause aí. Eu vou apagar esse pedacinho. Tranquilo, né? Mas nós vamos ter exercícios mais sofisticados nos próximos vídeos para vocês. Tem bastante exercício sobre o assunto refração. E tem mais uma aula ainda sobre refração. Bom, vamos falar um pouco melhor agora sobre o tal do ângulo limite, que eu dei só um passant, assim, né? Primeiro é preciso lembrar que o ângulo limite só acontece quando a luz se afasta da normal. Isso só ocorre quando ela vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, quando N1 é maior que N2. E o que é o ângulo limite? É o ângulo de incidência para o qual o ângulo de refração é 90 graus. Então, se eu usar a lei de Snell-Descartes para esse caso, eu tenho assim, ó, seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração igual a N2 sobre N1. Não é? O ângulo de refração é 90. E quanto vale seno de 90? Quem arrisca dizer? 1. Né? Então eu tenho aqui seno de L, nem precisa disso, né? Então eu tenho que seno de L vai ser igual a N2 sobre N1. É por aqui que eu encontro, que eu calculo o ângulo limite. E vocês vão ver que isso é super importante quando se fala em prismas, quando se fala em fibra ótica, principalmente. Fibra ótica funciona baseado no fenômeno do ângulo limite. Vamos ver depois. Pessoal, para encerrar, vocês vão ver um vídeo já feito no simulador. Deixa eu adiantar uma coisinha importante. Quando eu digo que o índice de refração do vidro, por exemplo, é 1,5, eu simplifiquei um pouquinho. Porque o índice de refração para um dado meio depende da cor da luz, depende da frequência da luz.
O vermelho tem um índice de refração, o amarelo tem outro, o azul tem outro, o verde tem outro. Só que a diferença é lá pela quarta, quinta casa depois da vírgula. Na prática não faz diferença. Então a gente pode, quando diz que o índice de refração do vidro é 1,5, usar para qualquer cor, para qualquer frequência. É isso que eu vou mostrar no simulado já, para a gente ficar tranquilo, tá bom? Só em alguns poucos casos, que também eu vou mostrar depois no outro simulado, vocês vão ver que faz diferença. Quando eu quero dividir a luz branca, por exemplo, tá? Mas em geral não, isso não faz diferença, tá legal? Mas eu quero deixar claro isso, que o tal do índice de refração, quando eu digo 1,5 para o vidro, lá pela quarta, quinta casa depois da vírgula, deixa de ser 1,5 para todas as cores. Valeu? Pessoal, valeu. Obrigado pela audiência, por assistir essa aula. Fique com o vídeo que vem em seguida e até as próximas, até a parte 2, né, de refração. Não perca. De novo, eu estou aqui com o simulador da Universidade do Colorado para mostrar algo que eu disse para vocês. Eu disse que o índice de refração depende, na verdade, um pouquinho da frequência da luz, da cor da luz, né? Então, quando a gente fala que o índice de refração da água, por exemplo, é 1,33, isso depende um pouco da frequência da luz da qual eu estou falando. Eu quero mostrar para vocês que, na verdade, essa influência é muito pequenininha, que a gente pode usar, que o índice de refração da água é 1,33 para qualquer cor. Do vidro é 1,5 para qualquer cor. Veja aqui, olha, eu tenho aqui a possibilidade de alterar a frequência da cor, a frequência da luz, aliás, né? Ou seja, mudar a cor. Observe aqui, eu pus aqui um ângulo de incidência de 45 graus, claro, a reflexão também é 45, e nesse caso a refração, eu estou usando o vidro, está aqui batendo em 32, 28 mais ou menos, né? 28 graus, o ângulo de refração. Veja, eu vou alterar usando todo o espectro visível, vou do vermelho até o violeta. Observe que praticamente não muda o ângulo de refração. É que isso vai alterar só em alguns casos, em duplas refrações, num prisma, por exemplo, tá bom? Mas a gente pode usar tranquilamente que o índice de refração do vidro é 1,5, da água é 1,33 para qualquer cor. Quer ver? Eu vou mudar, ó. Eu vou lá mudando a cor até o violeta. E ó, a gente não percebe praticamente mudança nenhuma no ângulo de refração, tá certo? Não percebe, ó. Acho que assim eu esclareço melhor que a gente pode ficar mais tranquilo em usar um índice de refração, o mesmo qualquer que seja a cor, para determinado meio.